Olá pessoas, como estão? Ótima semana para todos vocês. Eu pedi para os membros, eu fiz um formulário, pedi para os membros para eles votarem em todos os quarterbacks titulares da NFL, sem contar os calouros e o J.J. McCarthy, que é a segunda lista, mas não jogou ainda. E aí eu pedi para eles avaliarem os quarterbacks como elite, top 10, top 15, abaixo da média e me faz mal assistir. Não tem na média, não tem o batata frita aqui, tá? Eu fiz isso de propósito para gerar divergência. E aí, com base nisso, eu gravei 3 vídeos para esta semana. Um deles é os 5 quarterbacks mais subestimados. Este está para os membros, você pode conferir no primeiro comentário fixado os vídeos dos membros que a gente tem aqui. Custa muito baratinho, como vocês já devem saber, o Curte Plus. E superestimados, que é este vídeo que você está assistindo, e também um vídeo sobre o Brock Purdy, porque o Brock Purdy foi o mais polarizante de todos, eu acho, nessa lista. Acho que até por isso estou com essa camiseta que eu comprei lá em São Francisco nos playoffs de 2019, final da NFC. Enfim, é a minha memorabilia. Eu sempre compro uma camiseta quando eu faço uma viagem assim. Enfim, vamos lá. Vocês já devem saber alguns, porque eles estão na capa do vídeo. Mas vamos começar com o Jordan Love. O Jordan Love, ele teve 40% de votos como um quarterback top 10 da NFL. Eu acho que esse 40% no início da temporada passada, ou seja, depois que a gente viu no mês de dezembro de 2023 e no jogo dos playoffs contra o Dallas Cowboys, até em certa medida no primeiro tempo contra São Francisco, eu acho que seria plausível. Mas hoje, depois do que a gente viu na temporada passada, eu acho que top 10 para o Jordan Love, eu acho que é um pouco superestimado. Eu entendo que ele pode atingir esse patamar, embora vale lembrar que ele não entrou na NFL em 2023, né? Ele teve um tempo aí de banco, de um queijo sendo curado, vamos usar essa expressão. Aliás, queijo é um negócio muito bom, né? Engraçado isso porque eu torço para os Bears, que são, vocês sabem muito bem disso, grande rival dos Packers, eu adoro queijo. Mas enfim, seria tipo um corintiano gostar muito de costela de porco, talvez, não sei. Vamos lá, e o Jordan Love, como que eu posso descrever isso? É um quarterback que eu, no fundo, eu não sei muito bem quem é. Ninguém sabe. Essa é a verdade. Até por conta disso, acho que eu vou fazer um vídeo só sobre ele mais pra frente, né? Pegando bastante tape dele pra assistir ao longo de 2023 e 2024. E aí eu acho que ainda existe essa impressão um pouco do Jordan Love do final de 2023, que ele realmente talvez tenha sido o melhor quarterback da NFL em dezembro de 23. Só que eu acho muito engraçado porque eu não vejo isso em relação ao Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence foi talvez o melhor quarterback da NFL em dezembro de 2022 e teve muita gente que colocou o Trevor Lawrence como quarterback abaixo da média. Eu vou falar sobre isso no vídeo dos subestimados. Dito tudo isso, acho o Jordan Love um quarterback acima da média, acho o Jordan Love um quarterback de boas ferramentas, acho que o Jordan Love foi atrapalhado pela falta de talento dos recebedores dos Packers, e eu não digo que eles são ruins, mas não tem nenhum recebedor número 1, tanto é que os Packers draftaram o Matthew Golden, draftaram um wide receiver na primeira rodada pela primeira vez no século, e eu acho isso tudo. Mas ao mesmo tempo, top 10 eu acho que é um pouquinho demais pro Jordan Love, sinceramente. Existe talento para ser top 10, mas eu não acho que seja ainda. O segundo nome aqui é outro quarterback que eu acho que é menos talentoso, em talento puro, do que o Jordan Love. Mas é um quarterback que produziu como um top 10, e esse quarterback é o Jared Goff. 43% dos nossos membros votaram no Jared Goff como um quarterback top 10 na NFL. Eu honestamente acho que o Jared Goff é um quarterback com competência, mas ele executa o que precisa. Se precisa depender dele, como a gente até viu em alguns momentos da temporada, a coisa degringola. Fato é que esta é a melhor versão do Jared Goff. Essa versão do Jared Goff deste ano é melhor do que qualquer versão da época dos Rams, por exemplo. Eu estou um pouco pessimista por conta da saída do Ben Johnson. Vamos ver como que vai ser esse time dos Lions, que aliás perdeu o Kevin Zeitler e o Frank Ragnow, que aposentou o center dos Lions, um dos melhores centers da liga, aposentou aí na semana passada, nessa semana basicamente. Então, o Jared Goff ser top 10, eu também acho que é um pouco exagero, e 43% votaram no Goff como um top 10. Em produção, sem dúvida nenhuma, ele é um quarterback top 10. Mas eu acho que falta o improviso. Quando a receita queima, vamos dizer assim, ele não consegue ele mesmo dar o tchan. Então, eu acho um quarterback bastante competente quando está tudo funcionando muito bem. Mas em alguns momentos, quando não está, a coisa espana e espana com gosto. Como vocês devem saber nessa altura do campeonato, é a minha teoria do câmbio automático. É o melhor câmbio que já teve o Detroit Lions. Que faz todo sentido, né? Que o time é propriedade de uma pessoa que é da família Ford, o estádio chama Ford Field, então essa analogia ficou melhor do que nunca depois que ele foi para os Lions do câmbio automático. Agora eu vou irritar muita gente.
O Jayden Daniels teve 75% de votos como top 10. E isso me assustou um pouco, porque queira ou não, ele é um segundanista. E o Jayden Daniels teve uma quantidade que eu achei relevante de votos como elite. Você colocar o Jayden Daniels hoje na mesma prateleira de Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson e Joe Burrow, eu acho que é um pouquinho demais. Frise-se, eu acredito que o Jayden Daniels tem talento. E ele foi inquestionavelmente o melhor quarterback aí entre os calouros do ano passado. E eu vou frisar uma coisa também. Vai ter muita gente trouxa, para não falar outras coisas, que vai achar que existe um que a mais, porque eu odeio o Jayden Daniels, porque eu torço pros Bears. Vamos catar coquinho, para não falar outra coisa, né? Pelo amor de Deus. Vocês realmente acham que nessa altura do campeonato eu vou ficar diminuindo um quarterback, porque o quarterback do time que eu torço, eu quero que seja melhor? Honestamente, caguei. Eu tô aqui CNPJ. Eu só acho que o Jayden Daniels a gente tem que tomar cuidado para não rolar o empolgou que eu cometi com o CJ Stroud um pouquinho, talvez. Eu nunca coloquei o CJ Stroud como um quarterback de elite, por exemplo. Mas todo mundo ficou tão empolgado, inclusive eu, depois da temporada de 2023 do CJ Stroud, que eu acho que ele foi hypado um pouquinho mais do que deveria. Existe uma janela possível para o Jayden Daniels ser um quarterback top 10 neste ano? Sem dúvida nenhuma. Ele pode até ser um candidato a MVP e ser um quarterback de elite no final da temporada. Isso não é um absurdo ser dito. Mas agora a gente tem que tomar cuidado com o fenômeno do sophomore slump, a ressaca de segundanista, que vários quarterbacks, depois de um bom ano de calouro, tiveram na sequência. Eu vou dar um exemplo. O Dak Prescott, em 2016, foi um quarterback muito competente. Os Cowboys tiveram a melhor campanha da Conferência Nacional. Olha o que é o Dak Prescott hoje. Vou dar outros exemplos. Baker Mayfield, Vince Young, só para citar alguns. Então não é nenhuma garantia que o quarterback vai muito bem no primeiro ano, vai bem na sequência. Existem os casos positivos. Russell Wilson, de 2012 para 2013, o Matt Ryan, de 2008 para 2009, acho que é até pouco falado o salto que o Matt Ryan dá no seu segundo ano. O próprio Andrew Luck manteve as estatísticas de 2012 para 2013. Só que, assim, o Derek Carr evoluiu bastante de 2014 para 2015, mas eu acho que a gente tem que segurar um pouquinho o empolgou. E quando eu digo segurar o empolgou, não significa que eu não goste do Jayden Daniels. Não significa que eu não ache ele um quarterback talentoso. Não significa que eu não ache que os Commanders têm até chance de ganhar a divisão. Para mim, os Commanders são um time potencialmente top 7, top 5 na NFL entrando esta temporada. É só que o exemplo do CJ Stroud é muito válido. E o contexto é importante. Não é porque existe uma writing on the wall, sophomore slump, ressaca de segundo ano, todo mundo vai ter. Vamos analisar o caso. O Jayden Daniels foi um quarterback que ele não foi ajudado pelo sistema, mas existia um sistema que em alguns quesitos era básico. Isso não é culpa dele, tá? Cliff Kingsbury implementou esse sistema até para ter mais sucesso no primeiro ano. E esse sistema era muito screen, muito run pass option e muito passe em profundidade no perímetro. Não é o sistema dos Commanders do ano passado a coisa mais complexa da história do mundo. E aí, se o sistema é um pouco mais simples, mais binário, vamos dizer assim, a tendência é que os coordenadores defensivos da NFL corram atrás no ano seguinte. Por isso, existe sim a chance do Jayden Daniels não ter uma temporada tão boa como teve no ano passado. Mas como ele é um quarterback talentoso, certamente um quarterback acima da média, já dá para dizer isso. E certamente dá para dizer que o Washington Commanders acertou no Jayden Daniels. Seguindo, Bo Nix. Pronto, agora eu já irritei todo mundo. Aí... Caleb Williams não é um quarterback top 10, tá? Se bobear, não é um top 15 nesse momento. Eu vou deixar isso muito claro, porque, enfim. Mas o Bo Nix, 75% das pessoas votaram acima da média para o Bo Nix. E ele, de fato, jogou como um quarterback acima da média no ano passado. Mas a grande questão é, o Bo Nix vai jogar muito melhor do que ele jogou em 2024? Eu não sei. Primeiro que o elenco de apoio nos Broncos, ele não saltou tanto assim no ataque. A defesa de Denver é fantástica. Pode ser a melhor defesa da NFL nessa próxima temporada. Tem material humano para isso, tem coordenador para isso, tem cornerback para isso, enfim, puta defesa. Mas, vamos dar uma olhada. Primeiro eu vou falar de números, mas eu vou falar de tape também, né? Porque não é um simpósio do ITA o negócio. Bo Nix liderando 14 touchdowns e uma interceptação. Bo Nix atrás do placar 10 touchdowns e 6 interceptações. Bo Nix contra a AFC West, 14 touchdowns e uma interceptação. Baita número, né? Acho que isso que chamou muito a atenção. E aí eu fui ver o meio do campo do Bo Nix, para sustentar o que eu vi antes do tape dele.
O Bo Nix, entre 10 e 19 jardas, ele não teve um desempenho tão bom como em profundidade, sobretudo no perímetro, atrás da linha e passe curto. E onde o quarterback da NFL ganha o pão dele é entre 10 e 19 jardas, que são os passes mais difíceis. E aí eu fui ver mais tape do Bo Nix. Vi contra os Steelers, vi contra os Panthers, vi contra os Seahawks no início da temporada, que era um Bo Nix diferente. Que outros jogos que eu vi? Não vi todos os jogos, porque, enfim, não teria como, né? Vi contra os Bengals. E qual é a impressão que eu tenho do Bo Nix pelo tape? É um pouco parecida com o do college, mas ele melhorou nesse quesito. A antecipação. O que me pega e o que justifica até esses números no meio do campo é a falta de antecipação perfeita do Bo Nix. Eu vou dar um exemplo. Sabe quando você vai chutar o field goal no Madden, que a barrinha vai subindo, que você tem que ter o timing perfeito para ser um chute 100% de acurácia, de precisão? Não tem esse 100% com frequência no Bo Nix. A antecipação que a gente fala de um quarterback é o ponto futuro. O Bo Nix, ele demora um pouquinho a mais para lançar essa bola. E isso acontece muito em rota dig, que é aquele L para dentro longo, e muito em rota corner também, que é aquela rota que começa reta e quebra para o canto, por isso ela chama corner, né? Corner do futebol, escanteio, ela quebra em diagonal para a sideline. E eu percebi isso vendo vários passes do Bo Nix para mais de 10 jardas, e isso me deixou um pouquinho preocupado. Eu estou dizendo que o Bo Nix vai ser um quarterback abaixo da média? Não. Inclusive, várias vezes até no pós-draft eu disse que o encaixe era interessante com os Broncos, com esse técnico do Saints, e que a tendência era que o Bo Nix fosse um quarterback digno para os Broncos. E eu acho que existe uma questão para Drake May nos Patriots, Bo Nix nos Broncos e Jayden Daniels nos Commanders, que ela atrapalha um pouco a bússola, que ela gera um pouco de interferência nessa bússola. E qual é? O parâmetro. Porque o torcedor dos Broncos, dos Patriots e dos Commanders, ele não viu bons quarterbacks nos últimos 4 anos. Dos Commanders, talvez o último bom quarterback tenha sido um pouquinho o Alex Smith, mas o Kirk Cousins. E bom também com uma grama de sal, a gente tem que levar em conta. Com os Patriots, obviamente, o Brady em 2019, ou seja, na década passada. E no caso dos Broncos, Peyton Manning em 2015. E foi aquela versão do Peyton Manning. Então, em meio a tudo isso, o fato do Bo Nix ter ido para os playoffs e tudo mais, eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de empolgou, tá? E claro, esse é um vídeo polêmico, esse é um vídeo que vocês vão discordar, né? E eu estou discordando de vocês, membros, no primeiro momento. Mas eu acho que é para isso que a gente está aqui, para debater, para conversar, para tentar se aprofundar um pouco mais nos quarterbacks. Esse é um grande esquenta para o meu vídeo de prateleiras de quarterback que eu vou fazer no final de agosto. É óbvio que não vai ter absolutamente... Não vai ter qualquer tipo de unanimidade, mas acho que essa é a graça do negócio, tá bom? Ó, torcedor dos Packers, dos Lions, mas eu fui muito sem noção, né? Porque eu tô indo contra 2 torcidas do time que eu torço, do CPF, e contra 2 quarterbacks calouros que jogaram melhor que o quarterback do meu time. Então eu também tô dando munição pros tontos achar que eu tô perseguindo, né? É óbvio que eu tô dando munição. Eu também sou muito sem noção, né? Mas essa é a graça. Se eu fosse em cima do muro, você não tava aqui. Vamos falar a verdade. Um beijo carinhoso. E mais do que nunca, aliás, antes de eu falar a frase, não esqueça de ver o vídeo de subestimados que está para os membros e do Brock Purdy. E mais do que nunca, fizemos todo o estrago que podíamos. Mas não foi hot take, né? Justifiquei tudo isso. Um beijo para vocês. Eu entro de férias agora, mas tem conteúdo para vocês nas próximas semanas, tá? Nos próximos 10 dias. Eu fico de férias até dia 15 só. Depois vocês vão ter que me aguentar mais. Até a próxima.